Meus queridos e minhas queridas, para esse programa também peço o apoio de vocês nos likes, nas inscrições aqui no canal, na ativação para receberem as notificações com o sininho acionado, também os comentários de vocês que eu sempre leio com muito carinho, meditando, acolhendo cada um. E reparando aqui no Pix, logo após a vinheta, que aparece de pontos em pontos, né, com o meu e-mail, domorvandila@gmail.com, para vocês fazerem a colaboração de vocês, a contribuição de vocês, para nos ajudarem nesse trabalho, que não é um trabalho fácil, e que precisa de recursos, inclusive de mais divulgação na internet, e isso tem custos. Então eu conto com o apoio de vocês, inclusive na formação aí de grupos de apoio, de pessoas solidárias umas com as outras, verdadeiras comunidades, também fora do YouTube, para nos ajudarem nessa tarefa de manutenção do nosso canal e do nosso site. Conto com vocês, viu? Sempre é muito importante a gente colaborar com as grandes causas como é esta aqui. Esse domingo é o terceiro da Páscoa. Domingo 14 de abril de 2024. E o evangelho indicado para esse domingo é o de São Lucas, no capítulo 24, do versículo 35 ao versículo 48, que eu peço vocês lerem aí, se estiverem acompanhadas, lerem juntos, pensarem um pouquinho para refletirmos logo após a vinheta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por tratar-se do terceiro domingo da Páscoa, entendendo esta como algo muito mais profundo do que o mercado de chocolates, de coelhinhos, ou deste costume do Feliz Páscoa, que não tem a menor importância, o menor valor, das batidinhas nas costas, a amplitude e a profundidade do significado da Páscoa é muito maior, nem se compara com esses artefatos produzidos pela classe dominante que não guardam nenhuma relação com a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus tem dois lados que precisam ser avaliados, merecem a nossa compreensão, a nossa fundamentação e, sobretudo, a assimilação desses dois lados para a nossa missão, para a nossa vida, para a nossa luta, para o nosso compromisso com a humanidade. O ambiente da Páscoa é marcado pelo medo. Como vimos nas duas reflexões anteriores a respeito da Páscoa, há muito medo em Jerusalém e em vários lugares do mundo sobre e a partir da ressurreição de Jesus. Aqui nesse Evangelho de Lucas, mais uma vez se vê o medo, o pavor, as dúvidas sem alicerce, sem gancho para se pendurarem, sem base para se fundamentarem, poluem as mentes dos discípulos e discípulas de Jesus e os faz tremerem. E é lógico que seja assim. Seria absolutamente inatural se não fosse assim. Porque o domingo da Páscoa é uma sucessão de fatos que
acompanham a vida e o sofrimento de Jesus desde o seu nascimento e que recrudesceram barbaramente nos últimos dias da sua entrada em Jerusalém, culminando com aquilo que se viu na crucificação, antes no seu julgamento e no seu trânsito com o patíbulo nas costas, como um verdadeiro escravo massacrado pelas chicotadas do Império Romano e da religião do templo. Como não sentir medo? Como não sentir dúvidas? Como não sentir pavor? Se isso tudo aconteceu, fazendo com que as batidas da marreta que cravou os pregos em Jesus permaneciam nos ouvidos, nas mentes, nos sentimentos, produzindo insegurança, medo, dúvidas e pavor nos discípulos. Como não compreender que isso ocorreu quando tantas humilhações vivenciadas por Jesus também atingiram seus discípulos e grudaram em suas almas? Esse é um lado que se faz presente, é um lado ativo, é um lado manipulador da ressurreição. E nos primeiros dias, este lado dialético da ressurreição foi o que dominou as vidas dos discípulos e discípulas de Jesus. Mas há um outro lado que precisou ser trabalhado, fundamentado, passo a passo, encontro a encontro entre Jesus e seus discípulos, que é o libertador, é o curativo, é o convertivo, é o perdoador. É a natureza da própria ressurreição que vai ao encontro pascal de todos os feridos e desagregados pelo medo, pela fantasmagoria, etc. Então quero destacar 2 pontos aqui que me parecem importantes, inclusive em consideração nos nossos dias. O primeiro ponto é o do fantasma. Jesus se preocupou quando encontrou o casal que ia para Emaús, pela estrada, fazendo esse trânsito até a mesa de Emaús, assentando-se com eles. Eles ficaram assustados e cheios de medos, pensando que estavam vendo um fantasma. Claro, como não pensar assim, como não sentir assim, como não avaliar o que viam, o que sentiam em Jesus, se há poucos dias tinham tornado a morte de Jesus algo enfático, algo absoluto, algo do qual para eles era impossível escapar. Agora, essa conversa com Jesus, esse encontro com Jesus na estrada de Emaús e em torno da mesa, da partilha do pão e dos peixes, é uma coisa assustadora. É a cruz do seu outro lado rubro, terrorista, o outro lado dominador, o outro lado exterminador, é que ainda predominava e os fazia desconfiar do que viam, do que tocavam em Jesus. Esse primeiro ponto é fundamental, já quando publicado o Evangelho de João, quando a comunidade era assacada por uma doutrina que explicava que, na verdade, Jesus não tinha corpo, que Jesus não era real e que o que foi pregado na cruz foi apenas uma teatralização. O docetismo pregava que Jesus não sofreu nada, porque lá o que aconteceu foi a crucificação de um corpo e não do próprio Jesus como alma. É a fantasmagorização de Jesus. É ver agora
um fantasma e não um Jesus histórico, e não um Jesus geográfico, não um Jesus cultural, não um Jesus palestino, não um Jesus galileu, não o Jesus da classe trabalhadora na oficina de José, mas um fantasma. Este ponto é de fundamental importância pelo seu poder distorsivo, não somente de Jesus, mas de toda a realidade. Nós precisamos pensar nisso, porque o Jesus das igrejas, da grande parte das igrejas, desde o quarto século e até agora, é um Jesus fantasmagórico. É um Jesus do trono, é um Jesus glorioso, é um Jesus vitorioso, com o impulso do poder dominante. Este Jesus, assim, é o Jesus com quem as igrejas fazem alianças, é o Jesus fantasma, é o Jesus vitorioso que é capaz de incluir na sua vitória apenas alguns poucos. Alguns segmentos chegam até a numerar uma quantidade de pessoas que se salvarão com esse Jesus fantasma, com esse Jesus que não tem nada a ver com aquele da Palestina que se relacionou com prostitutas, com publicanos, com os pobres, com os leprosos, com os doentes, com os mais desprezados e desprezíveis pela elite dominante da Palestina. Jesus fantasma é uma visão perturbadora, é uma visão assustadora, que faz com que se veja Jesus, e não somente ele, mas também os outros como fantasmas. Faz com que se veja, por exemplo, os pobres, não como seres humanos, mas como lixos a serem descartados. Faz com que se veja os trabalhadores e trabalhadoras como pessoas a sempre se manterem fora das decisões, das participações, porque são vistos como fantasmas que assustam, que intimidam quem domina, quem explora, quem massacra. Como dizia José de Castro, o médico historiador que estudou a miséria e a pobreza na Palestina brasileira, que é o Nordeste, quando disse: enquanto 2/3 da humanidade não dorme de fome e de medo, ou 1/3 da humanidade não dorme de medo dos que passam fome. Tudo vira fantasma. Não se encara a realidade como a realidade deve ser. E é provável que aqui eu tenha, digo isso com todo respeito e consideração, algum telespectador, alguma telespectadora movido por esse movimento fantasmagórico de um Jesus maravilhoso, de um Jesus das experiências subjetivas, intra-individuais, personalistas, um Jesus dos templos, um Jesus dos corais, dos conjuntos gospel, aquele Jesus que me deixa feliz e ao mesmo tempo olhando para o mundo como um palco de fantasmas. Este não é o nosso Jesus. Este não é o Jesus de Emaús. Este não é o Jesus da casa dos perturbados em Jerusalém. Este não é o Jesus palestino. Jesus palestino é esse que veremos o segundo ponto, aquele da partilha do pão. Ele chegou com o casal do caminho de Emaús, em Emaús, e logo perguntou: vocês não têm aí, não tem comida? Então lhe deram um pedaço de pão e um pedaço de peixe assado. Alguns se referem até em um favo de mel. Jesus sentou-se para comer. O Jesus histórico ressuscitado. O Jesus histórico pascal. O Jesus histórico vitorioso contra a religião do templo fechada e manipuladora. O Jesus pascal, vitorioso contra o império que matou sob todas as injustiças e violências, e ainda
fechou o túmulo para que não houvesse dúvidas de que de lá ele não escaparia. Agora se assenta à mesa para partilhar a comida, o alimento, o peixe e o pão. Lucas dá um valor enorme para a mesa. 22 vezes Jesus se assenta à mesa durante o Evangelho de Lucas. E sempre sentar-se à mesa na partilha da comida, principalmente pães e peixes. Peixes que eram baratos, que eram de custo quase zero, até em alguns lugares zero, acessíveis aos pobres, eram partilhados por Jesus em banquetes. Banquete que era a comparação que ele fazia com o reino de Deus, que era um banquete servido e inclusivo para todos e para todas, principalmente para os mais desprezados, porque eram vistos como fantasmas também. É na mesa da partilha, não só eucarística, porque a eucarística também pode parecer de uma fantasmagoria, em que ali se celebra um morto que morto continua, que ali se celebra uma história da morte, que ali se celebra uma religião que não abre os olhos para ver a realidade, que para ver pessoas reais, concretas e sofridas, mas a partilha do pão e do peixe, no assentar-se em torno da mesa que alimenta aquilo que os discípulos passaram a ver naquele momento, que o casal viu e saiu dali entusiasmado, feliz, para contar aos outros que o próprio Jesus se assentava com eles. Tanto que eles viram as marcas dos cravos. E quando Jesus percebeu que eles assim ouviram, ele desapareceu, porque a missão se cumpria ali. É na partilha do pão que se consegue descobrir o Jesus histórico, pascal, não do chocolate, não do coelho, não do Feliz Páscoa, mas o Jesus pascal, que enfrenta todas as consequências na missão frente a um mundo opressor. Este Jesus, com quem os discípulos se assentaram em torno da mesa, é o Jesus que empurra também os seus discípulos e discípulas a partilhar o pão, a lutar para que a sociedade seja uma sociedade de pessoas compartilhantes, uma sociedade fraterna, tão fraterna, que trate daquilo que é essencial na vida humana, que é o alimento dos corpos, que não torna os corpos humanos dos pobres invisíveis, esqueléticos e excluíveis. A partir da partilha do pão, nos jogamos de volta ao encontro com a comunidade para dizer: nós ouvimos enquanto partilhava pão e peixe conosco. Mas Jesus também partilhou a compreensão da missão dele, ao mencionar aos seus discípulos: olha, foi isso que eu sempre falei para vocês, passando por Moisés, passando pelos Salmos e pelos profetas. Foi isso que eu ensinei para vocês, que o Messias haveria de sofrer e ressuscitar. É claro que, ao referir-se ao Pentateuco, ao referir-se aos Salmos e aos profetas, Jesus não diz aqui, como Lucas também não afirma, que esta parte da primeira aliança já reconhecia Jesus como Jesus. Mas diz que lá estavam as marcas do Messias que a humanidade de fato espera, sem saber quem é, sem identificar a sua trajetória, as suas marcas, a sua realização no mundo. E o identificou como alguém que ajuda a construir o êxodo que é libertação, o êxodo que é o momento em que Deus
desce porque ouviu o clamor dos pobres e viu a opressão com que eram oprimidos e desceu, isto é, fez-se ativo, presente, convidando lideranças para organizar o povo. Êxodo é libertação, assim como a cruz foi usada pelo movimento de Jesus como sinal de libertação. E os salmos não eram somente devocionários, mas os salmos também eram um clamor da dor de um povo sofrido, e também eram a afirmação, o credo da libertação, do Deus que se faz pastor, do Deus que se faz rocha, do Deus que se faz ouvinte da dor e sofrimento do seu povo. Os profetas, Jesus mostra que ele se identificou nos profetas, principalmente porque a profecia, que não tem nada a ver com isso, que as igrejas do Cristo glorioso, do trono, lá para não sei onde, tem nada a ver com isso. A profecia é a denúncia de que o êxodo foi traído, a denúncia de que o culto fracassou, a denúncia de que os sacerdotes eram coniventes com a miséria, com a pobreza, com a injustiça, com a produção de órfãos e abandonados. Mas a profecia era o anúncio de um tempo de paz. Era um anúncio de um tempo de realização. Era um anúncio de um tempo de misericórdia. Era um anúncio de um tempo que poderíamos agora, usando a linguagem de Lucas, um tempo pascal. Então, este Jesus fundamentou estes dois, e depois o grupo inteiro, tomados pelo medo, pela confusão, pelas dúvidas torturantes. Será que é? Será que não é? Será que é fantasma? Será que é ele mesmo? Enfim, é na fundamentação, extirpando a ignorância, que se é capaz de entender o Jesus pascal das mãos feridas, do lado sangrando, dos pés espetados pelos cravos. É a partir da fundamentação. Não é por experiencismos pessoais. Não é por abrir a Bíblia em qualquer lugar e ler e dizer, não, agora entendi. Mas por fundamentação responsável, cuidadosa, pastoral, como Jesus fez. E aqui, Lucas trabalha uma frase impressionante sobre a experiência desses dois e depois da comunidade apostólica inteira, dizendo: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Entenderem em torno da mesa, abrirem inteligência na caminhada de Emaús, abrirem a compreensão do intelecto, aquilo que a Bíblia chama de coração, do seu poder de decisão, no encontro com os outros, com a comunidade. Por último, a Páscoa é compartilhada, incorporada por todo o povo e é oferecida até mesmo aos assassinos de Jesus. Em Jerusalém, depois do Pentecostes, os discípulos saíram para as ruas. Lá no interior do templo, curaram um homem, mostrando que a Páscoa é saúde, a Páscoa é cura. Isto agitou Jerusalém inteira. Mas lá na frente do templo, lá na frente do palácio, lá no centro da capital, eles agitavam e diziam: no seu nome serão anunciados
a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. E como diz Atos dos Apóstolos, confirmando isto que Lucas transcreveu como uma fala de Jesus, lá na frente dos símbolos do poder dominante, os discípulos, agora apóstolos, diziam: vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Noutras palavras, para traduzir toda esta força pascal da ressurreição de Jesus, que substitui o êxodo, que fracassaram em tudo aquilo que os profetas denunciaram. Aqui, a ressurreição é compartilhada, assim como foi compartilhada em torno da mesa, com o pão e os peixes. Também sobre as Sagradas Escrituras, para que a inteligência se abrisse. Agora ela é compartilhada em praça pública, apelando, conclamando, chamando ao arrependimento e à conversão. Um povo ressuscita com Jesus já aqui e agora. Um povo recepciona aquilo que aconteceu na estrada de Emaús e no encontro com os outros discípulos, quando se converte e quando se arrepende. Estas duas palavras juntas, especialmente se converter, quer dizer mudança de mentalidade. Quando muda a mentalidade. E a mudança da mentalidade inclui a abrir mão, libertar-se da ignorância. A ignorância que mata, como disseram aqui no discurso na praça em Jerusalém. Vós fostes ignorantes. O arrependimento, a conversão, liberta da ignorância. Ignorância, inclusive, para nos libertarmos dos fantasmas que poluem as nossas mentes, que encharcam os nossos sentidos, que descomprometem a nossa fé, que esvaziam a nossa missão. A conversão é necessária. E ela acontece nas pessoas. E acontece na rua. Acontece na comunhão com o povo. Acontece na aproximação com as multidões. É ali que acontece a conversão. E é ali que o ressurreto se torna Páscoa para todos. E a Páscoa para todos é levantar as massas, é levantar o povo, como ocorreu com o movimento cristão que se transformou rapidamente em milhares e milhares de pessoas que se convertiam e, ao se converter, criam e, eu creio, compartilhavam os alimentos com os que passavam necessidade. Creio que essa é a grande proposta da Páscoa de Jesus para nós hoje. Nós vivemos no limiar de uma nova era, de uma nova história. E nesta crise
fantástica, talvez uma das maiores da história da humanidade. Nós temos a possibilidade de nos convertermos, abrirmos a nossa inteligência, libertarmos-nos da nossa ignorância, nos aprofundarmos para compreender esse Jesus histórico, que se doa, que se entrega, mas que nos convida, arrependidos e convertidos, a participarmos desse mesmo processo, nos entregando para a humanidade hoje. A religião dos que creem é a mesma que é capaz de fazer com que os que creem, as que creem, se entreguem para a humanidade e não cultivem um experiencismo achando que ele é o próprio Cristo, mas fechado no peito, fechado nos louvores, fechado nos templos, fechados na manipulação das igrejas. O nosso lugar é na agitação, no meio do povo, buscando a conversão para a criação desta nova humanidade, com esse novo ânimo. Seja assim contigo, meu irmão, minha irmã, seja assim com todos nós, redescobrindo a fé, nos reencontrando com Jesus pascal, com Jesus vivo e ressurreto, atuando em nós, nos convertendo, nos transformando, e nós, a partir dele, transformando, lutando para transformar a humanidade. Somos testemunhas, como recomendou Lucas ao descrever o próprio mandamento de Jesus. E vós sereis minhas testemunhas. E sermos testemunhas, serem testemunhas de Jesus, ele se dispõe de tal modo a viver esta proposta, que signifique, inclusive, morrer por ela. Porque não é somente por ela, é por Jesus, é por uma nova humanidade. E o novo só se cria sob o sangue derramado dos que se imolam na boa e abençoada causa da Páscoa. Que o amor de Deus Pai, radicalizado na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, este sopro da Páscoa do Cristo ressurreto, sejam conosco, meu irmão e minha irmã, e nos ergam desta nostalgia e desta letargia em que muita gente animada vive como uma mosca dentro de um pires, se afogando na sua própria superficialidade. Amém.